Algumas pessoas têm me perguntado a respeito da interpretação de parábolas. E para ser sincero com vocês, eu tenho visto algumas interpretações de parábolas. Basta você clicar no YouTube para ver aí algumas pregações em cima de parábolas, e constantemente nós temos observado que há muitos erros em cima das parábolas. Por quê? Porque as pessoas têm interpretado a parábola de maneira equivocada, sem levar em consideração a interpretação correta que deve ser aplicada a uma parábola. Nós não podemos simplesmente pegar uma parábola e transformá-la e tentar literalizar ela. Por trás das parábolas existe sempre uma única verdade que está exposta no texto. Então, o que eu tenho visto nas redes sociais, no YouTube principalmente, é pessoas pegando uma parábola e tentando dar significado a todas as partes da parábola. Nós não podemos fazer isso com uma parábola. Nós temos que interpretar a parábola entendendo que por trás dela existe apenas uma única verdade. Uma coisa que eu quero considerar com você também: antes de você interpretar uma parábola, é preciso que você entenda que uma parábola é sempre uma resposta dada. Uma resposta dada ou a uma pergunta direta. Por exemplo, Jesus está com os seus discípulos e um dos seus discípulos pergunta: Senhor, quem é o nosso próximo? Então o Senhor contou-lhe uma parábola, contou a parábola que você conhece como a parábola do bom samaritano. Então Jesus está dando uma resposta aos discípulos, ao discípulo que fez essa pergunta a respeito de quem é o próximo. Então ele compôs a parábola do bom samaritano. Então atente para isso: a parábola, ela sempre é uma resposta dada. Às vezes há uma resposta a uma pergunta direta, como essa que eu acabei de mencionar, mas em algumas ocasiões ela é uma resposta dada não a uma pergunta direta, mas é uma resposta que foi exigida de Jesus. Jesus observou algum fato, Jesus viu algum acontecimento ou ouviu algum comentário, e ao ouvir esse comentário, então Jesus propôs uma parábola. Então, antes de você interpretar uma parábola, é importante você descobrir a razão que levou Jesus ou alguém que contou essa parábola a propor essa parábola. Jesus não estava simplesmente andando com os seus discípulos e deu algum sentimento estranho nele e abaixou uma frequência espiritual e ele contou uma parábola. Não, a ideia não é essa. A parábola sempre é uma resposta que foi exigida de Jesus, uma resposta a talvez uma pergunta direta em alguns casos, ou simplesmente a ocasiões que levaram Jesus a contar uma parábola. Então o segredo da interpretação da parábola está em você descobrir a razão que levou Jesus a contar a parábola. Depois que você descobre a razão que levou Jesus a contar a parábola, fica fácil você entender a verdade que está por trás da parábola, porque a resposta de Jesus é a verdade por trás da parábola. E só há uma verdade por trás da parábola, não há várias verdades por trás das parábolas. Bom, a parábola do bom samaritano mesmo, conforme eu disse, eu já vi algumas interpretações das mais bizarras possíveis. A pessoa olhando para esse episódio, para essa história, e começa então a dar significados às partes. A mula é o missionário, a hospedaria, a igreja, aí deu vinho e pão para ele comer, a Santa Ceia, e as pessoas tendem a fazer essa alegorização da parábola. Isso não pode ser feito. Nós temos que entender essa única verdade que está por trás dela. E para começar, eu quero propor uma parábola a vocês, uma parábola conhecidíssima, uma parábola que certamente, se você é um cristão, você conhece, porque todos os cristãos conhecem, e também é uma parábola que tem sido atribuída a ela um significado que ela não produz. A parábola que está marcada no título da sua Bíblia, apesar disso não ser o nome mais adequado, mas é a parábola chamada do filho pródigo. Bem, a pergunta que eu faço a você: primeiramente, pense aí, você conhece a parábola? E pense e responda: a parábola do filho pródigo significa o quê? O que Jesus estava propondo ao compor essa parábola? Qual é o assunto por trás dessa parábola? Provavelmente você tenha pensado que essa parábola se trata de pessoas desviadas,
Você deve ter feito uma comparação dizendo que aquele filho pródigo era alguém que era crente, que estava na igreja, que estava frequentando, mas que por alguma razão ele desviou do caminho do Senhor, ele foi embora, abandonou o seu pai, que no caso seria Jesus, e agora, um tempo depois, ele se arrependeu dos seus pecados e retorna para o seu pai, Jesus, arrependido. Então essa parábola está falando de um desviado. Talvez seja essa a sua compreensão. Mas eu quero dizer a você que a parábola do filho pródigo, eu vou usar esse nome que está aqui, que é o nome popularmente conhecido, a parábola do filho pródigo não tem nada a ver com desviado. Não é essa a verdade por trás dela. Como é que nós vamos fazer? Então, antes mesmo de eu ler a parábola, eu quero ensinar você a descobrir o motivo que levou Jesus a contar essa parábola, a razão que levou Jesus a dar essa resposta através dessa parábola. Descobrindo isso, nós descobriremos do que se trata realmente a parábola do filho pródigo. E se você aplicar essa regra, você conseguirá interpretar demais parábolas também. Então vamos ao texto bíblico primeiramente. O texto da parábola do filho pródigo se encontra em Lucas, capítulo 15, do verso 11 em diante. O texto começa assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao seu pai, dá-me o que é meu, e foi embora. Bem, se você começar por aqui, você não vai ter a compreensão exata da parábola. Por quê? Porque aqui nós não temos escrito a razão que levou Jesus a propor essa parábola. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos retornar um pouco mais para descobrir. Então vire a sua página, volte à página da sua Bíblia, você vai encontrar mais uma parábola do grande banquete. Você vai ver a parábola da grande ceia, a parábola acerca da providência. Você vai ver algumas parábolas sendo contadas por Jesus nesse capítulo. E em que ponto você deve encontrar, em que momento você deve parar para descobrir a razão que levou Jesus a contar essa parábola? Você tem que ler os contextos anteriores. Se você pegar no versículo 15, Jesus vai estar contando uma parábola da ovelha perdida e logo em seguida ele vai contar uma parábola da dracma perdida. Então Jesus contou 2 parábolas antes de contar a parábola do filho pródigo. Então essas 2 parábolas provavelmente terão o mesmo significado que a do filho pródigo. Mas nós vamos ver isso se realmente elas têm mesmo. Então vamos ler a partir do capítulo 15, versículo 1, e vamos tentar descobrir, a tarefa para você agora é descobrir a razão, o motivo que levou Jesus a propor essa parábola. Uma vez que você descobre isso, você entende que toda a parábola é uma resposta dada. O versículo 1 em diante diz: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Opa! Então está acontecendo alguma coisa. Jesus está em algum determinado lugar e de repente chega a ele todos os publicanos e pecadores. Quem são os publicanos e pecadores? Você já é um estudioso das Sagradas Escrituras, você sabe que um publicano era alguém que defraudava o seu próprio povo. Era algum judeu que estava trabalhando para o Império Romano, fazendo cobranças de impostos. E nós sabemos que os publicanos eram odiados pelos judeus pela simples razão que eles cobravam imposto a mais, extorquia o seu próprio povo, então era tido como traidores, era odiado pelo povo judeu. Nós temos Zaqueu, que era um publicano, nós temos Mateus nas escrituras, que também era um publicano. E pecadores. Quem são pecadores? Os pecadores são os gentios. Essa é a maneira pejorativa que os judeus se referiam aos gentios. Publicanos e pecadores, esses pecadores têm o mesmo sentido de pagão ou de alguém que não tem nenhuma relação com a fé ou alguém que é incrédulo. Então quem são as pessoas que se aproximaram de Jesus? As piores pessoas possíveis. E o versículo 2: E os fariseus
E os escribas, quem são os fariseus e os escribas? Os escribas são os doutores da lei. Os fariseus são aqueles religiosos, os hiper religiosos que havia no templo do Senhor, extremamente legalistas, apegados às tradições. E os escribas, que era reputado como aqueles que conheciam as Sagradas Escrituras, porque eles escreviam manualmente as Escrituras, eles eram copistas, eles faziam cópias, e também não ficavam muito atrás dos fariseus, eram pessoas extremamente hipócritas também. Então nós temos um contraste. Jesus está conversando com os pecadores, com os gentios e com os publicanos, com as piores pessoas possíveis, e de repente do outro lado existem os fariseus e os mestres da lei, os escribas. Aí, veja o que acontece. Os fariseus começaram a murmurar, dizendo: este, Jesus, né, recebe pecadores e come com eles. Então eles afirmaram isso. Olha, eles viram Jesus comendo com esses pecadores e publicanos, e eles murmuravam: esse Jesus, ele come com eles, ele senta, ele está comendo com eles. E que era algo que um judeu jamais faria, jamais sentaria numa mesa juntamente com um gentio para comer, quem dirá um publicano. E Jesus estava lá, sentado, comendo. Agora Jesus vai dar resposta a isso. Resposta a quê? Resposta à murmuração que eles fizeram. Eles murmuraram dizendo: esse come com pecadores, com gentios. E o versículo 3, e lhes propôs esta parábola. Então a parábola é a resposta de Jesus. Então nós descobrimos o que levou Jesus a compor a parábola. O que levou ele a compor a parábola foi exatamente o fato de que ele foi criticado pelos fariseus e pelos doutores da lei. Então vamos olhar a parábola colocando agora essas lentes e entendendo a resposta de Jesus. Veja como fica mais fácil entender essa parábola. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe-a sobre os seus ombros gostoso, e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, agora aqui ele vai contar outra parábola. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bom, fica muito fácil nós entendermos o que Jesus está propondo aqui. Qual é o significado dessa parábola? É uma resposta a esses fariseus, a esses mestres da lei. O que Jesus está dizendo? Digo-vos que haverá, veja o versículo 7, alegria no céu por um pecador que se arrepende. Ou seja, aquela ovelha perdida é o pecador que se arrepende. Dentro desse contexto, quem é o pecador que se arrepende? É os publicanos e os pecadores que estão conversando com Jesus ali, que estão ouvindo Jesus. Então haverá mais alegria por causa de um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quem são os justos que não necessitam de arrependimento, ou que achavam que não necessitavam de arrependimento? Exatamente, os fariseus e os mestres da lei. Então qual que é a mensagem de Jesus aqui? Jesus está respondendo por que ele está comendo com esses pecadores e publicanos. Porque ele está num banquete de alegria com eles, num banquete de comunhão. Lembrando que o contexto judaico para um banquete é de extrema festa, extrema comunhão, diferente do nosso sistema, que nós só sentamos para comer mesmo. Eles comiam para festejar, para se alegrar. E Jesus estava se alegrando, comendo com eles. Por quê? Porque eles eram ovelhas perdidas que agora foram encontradas. Eles eram dracmas
dracmas é equivalente a um dia de salário, a um dia de trabalho. Era uma dracma, era um dinheiro perdido que foi encontrado. Jesus varreu, procurou, encontrou, e agora Jesus está se alegrando com ele. Então essa é a resposta que Jesus deu a esses fariseus do porquê ele está comendo com eles. Porque ele está se alegrando com eles. Porque eles são pecadores que estão se arrependendo. Agora nós vamos para a parábola do filho pródigo, entendendo esse mesmo contexto. Jesus sentado com os publicanos e pecadores, e os fariseus e os doutores da lei murmuravam, dizendo: esse daí come com esse tipo de pessoa. E Jesus então continua respondendo através de outra parábola. Essa parábola você conhece muito bem. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher-se o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai — jornaleiro não é aqueles que entregam jornais, é aquele que cumpre uma jornada de trabalho — quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros, ou como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se movendo de íntima compaixão, correu, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa o melhor vestido, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Se você entender, olhar para essa parábola com a ótica, entendendo que isso é uma resposta que Jesus deu aos fariseus, você consegue identificar os personagens por trás. Se você olhar para a parábola do filho pródigo agora e tentar identificar quem são os pecadores e os publicanos, bem, você entenderá que é o filho mais novo que foi embora da sua casa. Ele abandonou, ele estava perdido, estava morto. Quem era o irmão mais velho que permaneceu na casa? Facilmente você consegue identificar como os fariseus e os doutores da lei. Veja a resposta que o pai dá a eles. Ele lhe disse, versículo 31, filho, tu sempre está comigo, todas as minhas coisas são tuas. Os fariseus eram detentores da lei, eram detentores de tudo, eram detentores dos profetas, tudo isso foi dado a eles, mas
era tudo deles, mas eles não usufruíram de maneira adequada de tudo aquilo que foi dado a eles como herança. O que aconteceu? Chegaram então os publicanos, os gentios, se arrependeram, porque eles estavam mortos, o texto mesmo mostra, eles estavam mortos, deram ouvidos a Cristo, e por isso Jesus está alegremente fazendo esse banquete. Se você observar nas 3 parábolas, você consegue perceber presença de festa, comemoração. A comemoração porque a ovelha estava perdida. A comemoração porque a dracma estava perdida e foi achada. E agora a comemoração porque um filho estava perdido e foi encontrado. Então facilmente você consegue perceber a resposta de Jesus que foi dada a esses falsos mestres, a esses fariseus e doutores da lei. Jesus está mostrando o porquê ele está comendo com alegria juntamente com esses pecadores, porque eles estavam ouvindo Jesus, eles estavam mortos e agora foram encontrados. Por isso a alegria, e por essa razão Jesus comia com eles. Espero que essas dicas de parábolas tenham ajudado você, e o meu conselho, a minha dica é que você pegue outras parábolas e de igual modo procure essas dicas a seguir. Se você não conseguir, pode entrar em contato comigo que eu vou dar mais dicas a você para que você consiga interpretar corretamente as parábolas e fugir aí dos enganos que estão por trás das interpretações que não levam em consideração o contexto e a interpretação correta de acordo com a hermenêutica. Deus te abençoe.